Tenho uma irmã gêmea. Você diria que ela não é inteligente. Meu erro foi achar que o erro persistia. Colocar um rótulo em mim e depois abandoná-lo me trouxe enorme liberdade. Esta é Kim Perrell. De ser demitida a vender sua primeira empresa por mais de 100 milhões, disseram a ela que ela não pertencia ao setor de tecnologia. Ela provou que eles estavam errados repetidas vezes. Eu tinha acabado de ser demitida do meu emprego, não tinha dinheiro algum naquele momento. A bolha das empresas.com tinha estourado e todo mundo dizia: essa internet não vai dar em nada. Ter só uma pessoa acreditando em você já é inacreditável. Quanto isso pode te impulsionar? Confie mais em si mesmo do que nas dúvidas dos outros. Uma mãe solteira, um sucesso construído por si mesma, uma diretora executiva que agora investe em centenas de outros fundadores. Porque ela se lembra exatamente como era ser subestimada. A história dela envolve timing e autoconfiança antes dos outros, não apenas construir riqueza. Você acha que todos podem empreender? Acredito que é possível aprender a empreender. Aprendi mais com fracassos do que sucessos, por isso escrevi o livro. Quero compartilhar que os erros não são o fim, eles fazem parte da jornada. Acho que quanto antes você superar o ego e entender que só terá sucesso com uma ótima equipe, melhor. Não importa como você define sua equipe, isso é essencial para o sucesso em qualquer área. Kim, estou animado por você estar aqui. Então, seu próximo livro, Erros que me fizeram milionário. Eu adoro isso porque desafia a sabedoria convencional. É bem contrário ao que todo mundo pensa. Se você olhar sua carreira, construiu 9 empresas e investiu em mais de 100, talvez até mais. Qual foi o momento de eureka em que você percebeu que os erros estavam, na verdade, acelerando e ajudando o seu sucesso, em vez de atrapalhar ou prejudicar? Ai meu Deus, isso é difícil de dizer. O momento em que pensei. Pense em um que realmente se destaque. Acho que, ao dificultar isso, eu diria que desde muito jovem eu tenho uma irmã gêmea. Então, e me diziam que, sabe, ela era muito boa em tudo que fazíamos. Então ela era mais forte, mais rápida, mais inteligente na escola e as pessoas diziam: você não é a inteligente. Sinceramente, meu erro foi acreditar nisso. Aos 10 anos, acreditar e ouvir algo assim foi, olhando agora, um grande erro. Muitas crianças, e quem ouve pode se identificar, têm um irmão ou irmã. E elas definitivamente não são a inteligente ou a esportista, ou seja lá o que for. Aquela, sabe, a talentosa, e você carrega isso com você. Então, obviamente, eu sou gêmea, então isso é ainda mais intenso. Mas o erro continuou sendo colocar um rótulo em mim que eu não precisava ter, então abandonar esse rótulo foi uma liberdade enorme. Então, olhando para trás, se eu pudesse ter corrigido esse erro bem no começo. Você precisa aprender mais rápido. Como deixar o rótulo de lado e perceber que não é isso? Que você é inteligente, talentosa ou dotada? E não deixar a ideia que outra pessoa tem sobre quem você é limitar o seu verdadeiro potencial. Acho que todo mundo é colocado em uma caixa em algum momento da vida, seja pelos pais, por pessoas de negócios, por professores, seja lá quem for. Como você sai dessa caixa? E o que te fez perceber isso? Como você lidou com as comparações que faziam entre você e sua irmã para sair dessa situação? Perceber que você pode fazer e construir qualquer coisa e ser diferente do que diziam que você era. Acho que está chegando. É ter confiança e acreditar em si mesma, seja no que for, e descobrir em que você é realmente talentosa, em que você é ótima, seja lá o que for. E eu acho que quando comecei a realmente entender meus próprios pontos fortes e no que eu era boa, no que eu poderia ter sucesso, isso me deu confiança para ter ainda mais confiança. Mais do que todos aqueles que duvidavam, todos aqueles pessimistas, ou todos aqueles que tentavam matar meus sonhos dizendo o que eu deveria ou não deveria fazer, ou impondo suas crenças limitantes sobre mim. E eu acho que isso acontece muitas vezes onde, vamos dizer, do ponto de vista de uma empreendedora, as pessoas dizem que você não deveria, não faça isso, e nem é que você não deveria, elas dizem isso porque elas mesmas não fariam isso. Sim, então, seu primeiro negócio? Você começou isso numa mesa de cozinha aos 23 anos e sua avó te deu aquele empréstimo de 10 mil para começar. O que te motivou e te deu confiança para iniciar esse primeiro negócio? O que te fez acreditar que seria uma ótima ideia? Eu quero apostar o dinheiro da minha própria família nessa ideia, o que eu nem sei se recomendo que as pessoas façam. O que você pensava aos 23 anos ao querer passar por isso?
quero dizer, com 23 anos. Havia algum pensamento? Sim, menos pensamento do que eu teria agora, para ser honesta. Naquele momento, eu tinha acabado de ser demitida e estava sem dinheiro. A internet, sabe, naquela época, a bolha das empresas.com tinha estourado e todo mundo achava que a internet era uma moda passageira. Todo mundo dizia, vai arrumar um emprego de verdade? Essa coisa de internet não vai dar em nada. Quer dizer, é verdade, porque muitas empresas faliram naquela época, mas eu tinha visto de perto como construir uma internet. Eu trabalhava em uma empresa que levantou muito dinheiro, mas gastou mal. Eles também. Eles foram rápidos, então não deu certo. Mas minha crença na oportunidade da internet é parecido com... As pessoas me ligavam dizendo, Kim, arrume um emprego de verdade, isso é uma má ideia. Olha, o que acabou de acontecer, quero dizer, é verdade, né? Mas minha avó acreditava em mim. E ter só uma pessoa acreditando em você não importa, essa crença é incrível, o quanto isso pode te impulsionar. Então, se você pensar, enquanto crescia, ou eu, só aqueles professores, tios ou amigos que acreditavam em você, isso faz toda a diferença. É interessante porque muitos acreditaram em mim, mas eu não acreditava. Eles não eram empreendedores, por isso confiavam em mim. Mas eu sabia, ao mesmo tempo, que era difícil para eles me verem fazendo coisas que não eram exatamente como eles cresceram, certo? Então eles queriam, claro, tive ótimos pais e uma ótima criação. Mas eu acho que isso também é algo que as pessoas, alguém que é jovem, que está apenas começando, precisa estar ciente disso. Alguém pode acreditar em você, mas hesita ao ver você seguir seu caminho, pois nunca passou por isso e só quer te proteger. Sim, eles estão tentando te proteger ao dizer para você não fazer isso, exatamente. Então eles acreditam em você, mas ao mesmo tempo eles pensam, eu não quero ver você se machucar, não quero ver isso dar errado para você, essa empresa que você está começando, certo? Então, sim, e você tem que estar preparada para arriscar o fracasso. E eu tinha a vantagem competitiva. Eu diria que meu pai é um verdadeiro empreendedor, então, crescendo, quero dizer, ele enfrentou a falência mais vezes do que eu consigo contar, certo? Então eu não tinha medo de fracassar, e foi assim. Geneticamente, eu realmente tinha um dom que era tipo, ele está sempre no caminho de sim, ele está sempre ligado. Vai quebrar, tipo, isso é normal. Acho que tinha menos medo, porque isso foi normalizado desde cedo, vendo meu pai enquanto crescia. Então, quando eu pedi para minha avó, mãe dele, os 10 mil, ela disse, seu pai faz isso a vida inteira. Então parecia, sabe, obviamente era... Mas ter ela apostando em mim foi o que mudou tudo. Tipo, pra mim. Quando alguém aposta em você, é preciso apostar em si mesma. Então não é só sobre ela apostar em mim. Mas a aposta dela me encorajou e me deu confiança de que eu poderia criar isso. Se alguém não tem alguém apostando nela, digamos que não tem uma família que apoia, e às vezes nem um cônjuge que apoia, e isso é difícil. Esse talvez seja um dos maiores obstáculos. O que você diria para essa pessoa? Sua confiança tem que ser maior do que qualquer dúvida que os outros tenham sobre você. E, sinceramente, a melhor aposta que você pode fazer é apostar em si mesma. Concordo totalmente, esse é o ponto. Há vários termos para isso, como agência ou locus de controle interno. Acreditar que você tem autoridade absoluta para arquitetar sua vida e que tudo o que acontece com você, seja bom ou ruim, é sua própria responsabilidade. Acho essa ideia muito forte, mas assustadora, pensar que você é responsável por tudo, tanto o bom quanto o ruim. Como empreendedora, você é a diretora executiva da sua vida. Pode contratar, demitir e afastar pessoas. E se, ao criar sua vida, você pensar que é a diretora executiva, talvez não seja da empresa, mas da sua vida. Você tem poder de decisão executiva. Qual é o fator X que formaria a personalidade de um empreendedor, que o tornaria bem-sucedido? Porque eu acho que é isso, sabe? Você aposta no jockey. Tipo, é isso que os investidores procuram na maioria das vezes, porque você pode encontrar todas essas empresas diferentes, ótimas ideias. Se for a pessoa errada, não vai funcionar. Qual característica de personalidade você deve observar? Eu diria, e já investi em muitas empresas, que a única característica de personalidade que você precisa é resiliência, perseverança, tipo a capacidade de se adaptar. E as coisas vão dar errado, quero dizer, em muitas empresas as coisas estão sempre dando errado. Os erros? Os erros. Eu cometi muitos erros, cometi tantos erros e eles me renderam milhões de dólares. Mas a questão é que eu me adapto, sou resiliente, eu persevero e, tendo isso, simplesmente não vou desistir, a menos que não haja outra opção.
É isso que um empreendedor precisa: determinação para continuar quando todos já teriam desistido. Você acha que qualquer pessoa pode ser um empreendedor? Acredito que você pode aprender a empreender. Explique bem. Acredito que há características necessárias para ser uma empreendedora de sucesso. Então, se você não fosse, quero dizer, eu tive sorte porque cresci com pais empreendedores, sim, mas eu também acho que você pode aprender características do empreendedorismo que podem te tornar uma empreendedora incrível. Então, eu acho que é ter uma visão muito clara, sabe? É ter aquela paixão que faz você continuar quando todo mundo quer desistir e é tomar atitude. E a tomar atitude com as noites sem claro. Ninguém quer acordar cedo, eu também não, mas faço mesmo assim. Quero dizer, é isso que significa ser uma grande empreendedora e é ter essas características únicas, mas qualquer pessoa pode aprender a tê-las. É tipo, elas têm força de vontade para fazer o que precisa ser feito, então. É difícil. Olha, você sabe muito sobre o que está falando agora e a gente estava conversando sobre isso antes de começar a gravar. Você gosta de falar sobre erros? Sim, é o nome do livro, o que é ótimo, mas falar sobre erros ajuda a normalizar a situação. E eu acho que a jornada de um empreendedor é muito solitária para a maioria das pessoas, como a gente estava falando sobre as redes sociais. Isso pinta um quadro de como o empreendedorismo é divertido e incrível. Se você realmente está construindo algo, sabe como é estressante e causa ansiedade. Desista. Tem um processo judicial e o cliente que representava 50% da receita cancelou. Isso nunca acaba. Não para nunca. Não para nunca. Então eu acho que falar sobre erros e falar sobre coisas que não dão certo é provavelmente mais poderoso para empreendedores do que falar sobre coisas que dão certo, porque essa é a realidade. A realidade... Aprendi mais com meus fracassos do que com meus sucessos. É por isso que eu escrevi o livro, porque eu quero compartilhar que os erros não são o fim, sabe? Eles são apenas parte da jornada. Aceite e converse sobre eles. É importante falar. É verdade. Na hora, parece que sua vida acabou. Depois que percebe, olha para trás e vê que foi uma grande lição. É isso que sempre deve fazer. Você tem que encarar os fracassos como lições e, com sorte, não repeti-los da próxima vez. Não cometa o mesmo erro 2 vezes. Errar é normal, mas repetir o erro não é uma boa ideia. Qual história te marcou e fez você pensar, uau, aprendi isso? Eu espero que ninguém mais precise passar por isso, mas foi algo monumental na formação de quem eu sou. Eu acho que ao construir uma empresa tão grande, quero dizer, a empresa que eu construí, sabe, chegou a mais de $1 bilhão em vendas anuais. Então, na verdade, são as pessoas escolhendo as pessoas erradas. Escolher as pessoas erradas é o pior erro. Isso custa milhões. Existem estatísticas que dizem que, obviamente, cargos de nível C são ainda piores. Então, o tempo que leva para contratar, o tempo que leva para, você sabe, demitir, o tempo que leva para aprender com esse erro e depois trazer alguém novo. Como empreendedora ou líder empresarial, escolher as pessoas certas é fundamental para o seu sucesso, para a equipe com a qual você pode se cercar. Já contratei pessoas ruins e fiz parcerias erradas. Sou totalmente focado nas pessoas. Eu cometi tantos erros, eles me custaram milhões e milhões de dólares. Como um executivo ruim de alto escalão. Sim, meu Deus. Por favor, não cite nomes, mas qual foi a pior contratação que você já fez? Eu contratei uma chefe de vendas que era tão boa em me convencer, sabe? Mas aí, quando chegou a hora mesmo, tudo começou a desmoronar. Eu comandava uma grande empresa e presumi sobre você. Eles eram, sinceramente, perfeitos no papel. O Pop, ele era perfeito, e então ele deixou de ser perfeito. Sabe de uma coisa? A pior parte disso é que se você contrata um A, se você erra e não contrata esse jogador A, você acaba contratando um jogador B ou C. É como um vírus que infecta a sua empresa, porque todo mundo olha para eles e pensa, caramba, se eles conseguem se safar com toda essa besteira, por que eu preciso me esforçar ainda? E isso é tão tóxico. E então, admitir para si mesma que você cometeu o erro é algo que te coloca no seu lugar. Então, você tem que dizer, eu cometi o erro. Contratei a pessoa errada e demorei a perceber. Evitei encarar porque não gosto de confronto. Essa conversa é difícil. Aí você também tem que contar para sua equipe que é a pessoa errada. É um erro que vai se acumulando e com o tempo custa muito dinheiro. E como você disse, talento também. Jogadores A preferem jogar com outros jogadores A, então se trouxer um jogador B, eles buscarão um A para trabalhar. Então, quando você agora escolhe trabalhar com alguém, investir nessa pessoa, contratá-la. Qual é o conselho de contratação mais útil para garantir que você não faça isso? Ou apenas conselhos sobre pessoas para garantir que você não se alinhe com a pessoa errada?
Acho que fazer uma investigação mais aprofundada, porque eu confio em você, eu confio facilmente. Então, se você me dissesse que eu trabalhei para essas 3 pessoas, elas me adoram. Eu teria aceitado isso pelo valor de face antes, agora com certeza eu faria uma investigação muito mais aprofundada. Eu começaria a ligar de verdade, porque você pensa, é fácil. Preciso ir, me mudar, contratar alguém, investigar mais. Em termos do valor que essa pessoa pode agregar... Você mencionou 10 erros transformadores que claramente tiveram grande impacto em você. Estou supondo que pessoas e contratar empreendedores foi um desses 10. Mas quais desses 10 erros que você sabe que ficaram mais marcados para você? Ao reunir esse trabalho, qual seria um erro que é o mais, digamos, universalmente vivido, mas menos comentado? Isso acontece com todos, mas ninguém tem uma resposta para isso. Bem, eu acho que o que é universal é que todo mundo, especialmente os empreendedores, acha que pode fazer tudo sozinho. Eu também achava que conseguiria, ainda mais sendo gêmea. Pensava, posso fazer sozinha, mas não dá. A lição que você aprende é que ninguém tem sucesso sozinha. Então, quanto mais cedo você conseguir deixar o ego de lado, ou qualquer que seja o motivo pelo qual você acha que precisa fazer tudo sozinha e pedir ajuda para as pessoas, melhor. Chamo isso de meus pilares de pessoas, pois como uma casa precisa de paredes, precisamos de pilares para nos apoiar. Para um sucesso verdadeiro e duradouro, é preciso isso, então acredito que quanto mais rápido você superar a si mesma e entender que não terá sucesso sem uma ótima equipe. E seja com mentores, família ou amigos, não importa como você define sua equipe. Mas isso é fundamental para o sucesso em qualquer área da vida. Por que as pessoas se dizem autodidatas? Eu não sei, ego, eu também suponho que seja por isso. Eu realmente não entendo. Nunca acreditei que alguém seja autodidata. Não, e na verdade, todo mundo recebe a ajuda de alguém para realmente crescer. Se quiser, eu adoro e escuto. Mesmo sendo empreendedora solo, você ainda recebe a ajuda de alguém. Seus próprios clientes? Sim, você ainda lida com alguém. Então, concordando com você, acho que se cercar desse time de estrelas faz toda a diferença, seja com colegas, certo? São necessários vários pilares de pessoas para alcançar a excelência. Em que momento você percebeu que precisava pedir ajuda? Isso foi algo que seu pai te ensinou ou foi algo que, após enfrentar dificuldades e gastar os $10.000 da sua avó, você pensou? Ai, meu Deus, sim, na verdade foi isso mesmo. Olha, todo mundo me dizia que eu ia fracassar, então eu não pedi ajuda. Então, obviamente, já que ninguém acreditava em mim mesmo, quando comecei minha primeira empresa, eles, não porque achavam que eu ia fracassar, mas porque achavam que a internet era um mau investimento, era o que eles pensavam. As pessoas simplesmente perderam bilhões de pessoas. As pessoas perderam bilhões de dólares. Talvez você realmente não devesse fazer isso, então sinto isso e acabo pensando, ok, vou fazer isso sozinha. Eu vou tentar provar para todo mundo que eu consigo fazer isso. Mas quero dizer, esse é um erro fatal. Quando eu trabalhava 18 horas por dia, ficava doente o tempo todo. Tem um ponto de ruptura em que meu marido me encontrou, só no meu computador depois de uma noite longa, com o teclado no meu rosto. Você tem? Tipo um momento Arianna Huffington? Eu não bati a cabeça. Só estava sempre exausta. Acho que muitos empreendedores se sentem assim por tentarem fazer tudo sozinhos. E nesse momento você tem que se perguntar, você está arriscando sua saúde se tentar fazer tudo? Quero dizer, é isso que você vai acabar colocando em risco? Então, ter a coragem de dizer que precisa pedir ajuda, isso exige coragem. Sim, exige mesmo. Mas como saber com o que pedir ajuda? Em vez do que você deveria descobrir sozinho? Peço ajuda para tudo agora, de verdade, se preciso peço mesmo, não ligo. Eu não ligo se eu parecer burra, não ligo se alguém rir de mim, não ligo se for constrangedor. É muito mais fácil porque se eu não sei, tem um especialista que sabe. Então, quanto mais cedo eu puder reconhecer e admitir que não sei algo e encontrar alguém que saiba, mais rápido vou ter sucesso do que tenho agora. A ideia de mentoria é muito popular nos negócios, mas por algum motivo não procuramos mentores em todas as outras áreas da nossa vida. E eu acho que isso é uma falha. Eu acho que sim. Se tiver dificuldades no relacionamento, observe alguém com o tipo de relação que deseja e veja como essa pessoa age. Se você está tendo dificuldades para entender riqueza, dinheiro, investimentos, qualquer coisa assim, encontre alguém que já ganhou dinheiro e que vai te dizer exatamente o que fazer. Sempre notei que, ao perguntar, as pessoas estão muito dispostas a dar conselhos. Concordo totalmente. Para ficar saudável, pergunte a quem já é realmente em forma.
O desafio é garantir que você não aceite conselhos de pessoas que não estiveram onde você quer chegar ou que não fizeram o que você quer fazer. Se você está aceitando conselhos de alguém que nem sequer esteve lá, você não vai ter sucesso. Você precisa de alguém que já percorreu esse caminho e não precisa ser alguém que está 20 anos à sua frente, pode ser alguém que está apenas 1 ano à sua frente. Sim, acho que isso faz muito sentido quando você pensa em aceitar conselhos de outras pessoas. E eu imagino que agora, quando você olha para uma empresa, você pensa, ok, quero encontrar alguém que conheça esse setor. Sabe, é engraçado porque estávamos conversando sobre alguns dos seus produtos e outras coisas que você está desenvolvendo. E eu fiquei pensando, você não tem um nicho? Você não foca, tipo, sabe, em bens de consumo embalados ou cosméticos ou SAT? Você não foca, você não foca. Você é indiferente à indústria, o que é divertido, mas ao mesmo tempo, isso significa que você está sempre aprendendo coisa nova, o tempo todo, o tempo todo. Então, quero dizer, você tem que trazer pessoas, se não tem dinheiro de verdade em jogo. Se você não sabe nada sobre, tipo, bebidas e coloca uma certa quantia de dinheiro nisso, você vai se queimar. Sim, nossa, eu tenho a mentora e conselheira mais incrível, que está no ramo de bebidas há 30 anos. Acho que não preciso saber como criar uma empresa de bebidas do zero. Sou uma pessoa de negócios e inteligente para reconhecer o que não sei e buscar quem pode me ajudar. E eu acho que isso é fundamental para qualquer pessoa que esteja começando algo novo. Tive mentores incríveis na minha vida, sou muito abençoada. E isso porque pedi por eles. Então, primeiro você tem que ir lá e pedir, mas também porque eu sei o valor que eles podem criar na construção de grandes empresas. Uma das coisas que você mencionou foi que pensar que negócios não são pessoais é um erro perigoso. O que isso significa? Quero dizer, vivemos em um mundo desconectado, então é bom estar junto pessoalmente. Mas a maioria de vocês sabe, o tempo é passado desconectado. E ao longo da minha carreira, posso dizer com confiança que negócios são pessoais, tudo é pessoal. Sou como minha avó me emprestando 10 mil os parceiros de negócios que escolho e meus funcionários. Há um fio pessoal presente em todas as áreas dos negócios. E eu acho que acreditar que não é pessoal é um grande erro. E eu cometi esse erro. Pensava, sou empreendedora solo, objetiva, vim só para trabalhar. Ninguém se importa ou quer fazer negócios com essa pessoa. É verdade. E acho que agora você percebe isso. E tipo, eu não construí uma empresa desde a Covid, então não estou contratando tantas pessoas quanto contrataria se estivesse construindo uma empresa. Mas eu acho que depois da Covid nós também estamos desconectados, ainda estamos desconectados, e eu não sei como você contrata alguém de forma virtual. Sei que parece antigo, mas talvez eu consiga ter um relacionamento virtual. Mas contratar alguém, conhecer essa pessoa pela primeira vez e, tipo, criar uma conexão com ela e construir confiança de forma virtual. Eu acho muito difícil, acho muito complicado. Não sei se vocês têm opiniões diferentes. Para mim, isso foi difícil. Com 20 anos em tecnologia e equipes distribuídas, não sinto isso, mas tive uma experiência cultural incrível. Fiz uma ótima aquisição em Tel Aviv. E, como você disse, eu fui até lá pelo menos para conhecê-los, vê-los e me aproximar deles pessoalmente. Não estou dizendo que você precisa conhecer todas as pessoas da organização, mas sim aquelas com quem você vai fazer negócios e conversar. Tipo, uma vez por semana ou até mesmo uma vez por mês. Sim, faz diferença. Realmente faz uma grande diferença. Sim, concordo. Sou assim porque amo esse aspecto distribuído, mas valorizo muito a cultura. Então, como você e eu gostamos das empresas que têm reuniões trimestrais, só é preciso alguma conexão. Exato, porque eu acho que isso é realmente importante. Se você perde a conexão... Você perde o contato pessoal. Sim. E por que as pessoas trabalham 20 horas tentando ajudar quando acontece alguma crise, né? Eles não se sentem conectados a isso. Eles não se importam. Porque não é assim, olha, quando você está construindo qualquer coisa, vão acontecer erros, vão ter coisas que não vão dar certo. Mas no final das contas, vão ser pessoas que vão corrigir esses erros. Sim, tem que ser pessoas, não vai ser só você. Os erros não envolvem só uma pessoa, certo? O time precisa transformar erros em vitórias, independentemente da situação, e lutar por você. Acho que isso é uma coisa, mas agora está mais difícil. Certo, você realmente tem que fazer um esforço muito grande. Então quero dizer, eu tenho, sabe? Falo sobre tomar um chá ou café e ter um momento de conexão, apenas para conhecer alguém e passar um tempo juntas. Só aprender fora dos negócios, tipo, o que é importante para as pessoas. Passar esse tempo é fundamental, pois ao construir, você fica mais fragmentada e desconectada. Eu concordo. E quando você investe em empreendedores, você tenta entender, e eu não sei como todas essas diferentes.
Quero dizer, tem você, Mark Randolph, com quem você trabalha, o Shark Tank e os Dragons. Aí você tem todos os diferentes tipos de investidores. Você busca entender os objetivos pessoais do empreendedor e o motivo de criarem esse negócio. Esquece o "você tenta", isso é, eu faço isso sim. Sim, estou perguntando, isso é importante para você quando toma decisões de investimento? Sim, eu acho que a autenticidade e o motivo pelo qual eles estão construindo algo é o que vai impulsioná-los a continuar quando tudo der errado. Sim, eu concordo com você. Então, se você não tiver um motivo muito forte, uma visão muito forte, uma missão muito forte para o porquê de estar fazendo isso, você vai desistir muito mais rápido. Qual era o seu motivo? Qual era o seu motivo? Se você voltar várias vezes, provavelmente já quis desistir em alguns momentos. E eu quero dizer para mim, honestamente, provavelmente, liberdade. É uma boa. Por quê? Sim, eu só queria essa liberdade e acho que eu estava determinada a descobrir como fazer isso dar certo. Eu não sei, é tipo, sabe, era isso ou arranjar um emprego de verdade? Certo? Essas eram as opções. Essas não são boas opções. Na verdade, eu acredito que o empreendedorismo é, em alguns casos, menos arriscado do que conseguir um emprego. Digo isso porque você controla totalmente seu futuro, diferente de ter um emprego onde não há esse controle. Acho que muitos perceberam isso após a Covid também. Bem, não existe segurança no emprego. Então, e eu pensava assim, para ser honesta, enquanto crescia, meus pais eram empreendedores. Eu pensava, vou conseguir um emprego de verdade em uma empresa de internet. Então, havia um certo risco nisso. Mas naquele momento, eu não pensava que estava conseguindo um emprego de verdade em uma empresa de verdade, que tinha muito dinheiro. E eu não queria ir e ser uma empreendedora. Então, você descobre que a empresa faliu, eu fui demitida, estou sem dinheiro. Então, aquele emprego de verdade não era real, de verdade. Acho que, como você disse, o principal é em que você está apostando. Você aposta que o líder da empresa te levará onde deseja. Mas, para ganhar milhões, estatisticamente, a menos que você seja uma Fortune 500, você não vai ganhar milhões de dólares a menos que comece algo por conta própria. Fale comigo sobre isso. Existem algumas estratégias para pegar os erros que acontecem na sua vida e transformá-los em milhões. Existem algumas coisas bem práticas. Eu sei que você lista 10 erros diferentes, mas independentemente do erro, você tem alguns modelos diferentes. Você tem um modelo dos 3 R's para mudar de direção, na verdade, vamos começar por esse. Explique o modelo dos 3 R's para compreender um erro, redirecionar e transformá-lo em algo útil. Bem, eu acho que o primeiro ponto é que não mudar de direção é um erro. E eu falo sobre isso no livro. E como? Pense nas grandes empresas, todas precisaram mudar de direção em algum momento, certo? Se você observar Twitter, YouTube ou Slack, verá que qualquer empresa já precisou mudar de rumo. Então, eu acho que o erro é pensar que você não precisa mudar. O mercado vai mudar e agora será mais rápido do que nunca. Então, é importante reconhecer que o mercado está mudando e você precisa se adaptar e mudar junto com ele. Esse é o primeiro ponto que considero importante. Mas como você sabe? Bem, você sabe disso porque ou o seu negócio não está indo bem, como por exemplo, suas vendas estão estagnadas, ou... Mas você não sabe, tipo, quando é o caso de devo insistir ou devo realmente mudar de direção. Esse é o problema. Você não sabe? Então é importante saber e prestar atenção por um tempo. Se o negócio continuar caindo, você precisa mudar de rumo, pois é mudar ou perecer, já que o aviso foi dado. A questão é, você consegue identificar quando é hora de mudar rápido o suficiente e fazer a mudança? Por que muitas pessoas ficam sem dinheiro? Elas não mudam de rumo porque precisam seguir o plano apresentado ao conselho e não querem alterar. Como membro do conselho em várias empresas, prefiro que você promova mudanças em vez de apenas seguir o plano e deixar a empresa como está. Com certeza, né? Por favor, mude e faça um pivô. Acho que é isso porque você tem medo de mudar. Você tem medo de dizer que estava errada e tem medo de dizer que talvez o mercado não saiu como eu achei que sairia. Bem, eu acho que é porque, tipo, as pessoas ficam, olha, se você olhar de onde as empresas começaram e a gente pode usar de novo. Mark Randolph, que na verdade escreveu o prefácio do seu livro, ele conta a história de... Quero dizer, se você olhar como a Netflix mudou de um negócio de aluguel de DVDs para a Netflix, eles mudaram 1 milhão de vezes nesse meio tempo. Mas acho que não consigo me lembrar qual era a estrutura dele para pivotar ou mudar.
Mas sem saber os detalhes, eu sei que tinha muito a ver com não atrelar sua identidade à empresa e deixar o ego de lado, deixar o ok de lado. Então sim, talvez isso seja o que construímos até agora, mas talvez não seja exatamente o que precisamos para o futuro. Acho que isso é difícil, principalmente para novos empreendedores, pois se apaixonam pela própria ideia. Eu sei. Eu sei, e eles acabam fazendo da ideia a própria identidade. Eles já não são mais pessoas, mas o próprio negócio. Sabe o que eu quero dizer? E aí fica difícil. É difícil para eles pensarem. E se eu estiver errado? Tipo, e se eu estiver errado? E se eu só der mais 6 meses? E se eu, só tentar gastar, mais um pouco das minhas economias nisso? Mas aí você tem que se perguntar, você quer tanto estar certa ou você quer vencer? E eu sou do time que fica feliz em mudar de direção se isso for me fazer vencer, sabe? E estou aberta a isso, mas acho que você está certa. Empreendedoras de primeira viagem, com certeza, e eu já estive nesse lugar. Passei por isso no início da minha primeira empresa, antes das redes sociais. No início, lembro das redes sociais, do Facebook e das pessoas dizendo: isso não é para mim. Sou especialista digital e já havia criado uma ótima empresa. Ah, redes sociais, isso não vai crescer tanto assim. Obviamente veio uma crise, um cliente me demitiu como agência. Pensei, preciso mudar de direção, já que eles disseram, eu faço isso. As redes sociais mudaram e essa parte do meu negócio cresceu para 200 milhões. Então essa mudança de direção, abraçando essa transformação, me rendeu milhões. Mas eu estava no mesmo grupo do não, eu não vou mudar, é só uma moda, eu sou especialista, é difícil pensar nisso agora. Mas antes de existir um tweet ou qualquer coisa assim, essa mídia social não era comprovada. Então eu simplesmente não adotei. Eu sei, mas isso foi um erro tão grande, né? Ai, meu Deus. É o que é. Você se saiu bem, você conseguiu. É, mas eu acho que também mostra que se você se adapta e obviamente ouve os clientes, você pode ganhar milhões. Basta ser sábia para ouvir e aprender. Como você sabe quando mudar de direção? Quero dizer, se algo não está dando certo, você até fala sobre algumas das empresas em que investiu. Ok, não está funcionando. Para onde vou? Agora eu sei. Tem a questão da falácia do custo irrecuperável. Agora a empresa tem dívidas. Investi dinheiro de investidores, tempo, energia e recursos. Coisas assim são minha aposta. Essa é minha ideia. O que eu faço agora? Quando normalmente não dá certo? Já tive várias empresas, principalmente na Covid, que precisaram mudar de rumo. Existe um fio condutor do lugar onde estão até onde querem chegar, certo? Então, às vezes, há um sinal disso, de que algo está funcionando. Talvez não seja a ideia original, mas alguma parte do negócio realmente mostra um sinal de sucesso, obviamente. Então mude para tentar isso ou tente algo novo. Eu não sabia que as redes sociais iam ser tão grandes, eu só tentei do jeito certo. Comecei a fazer publicidade digital para redes sociais. Então eu acho que é ter a capacidade de testar e ficar bem se não der certo. Acho que isso é provavelmente o principal. Estar bem com esse fracasso, isso é sempre muito importante. É difícil, especialmente se você não vem desse contexto. Você tenta. É engraçado porque é tão clichê, mas você vai falhar. E na verdade, é isso que vai te preparar para o sucesso. Quero dizer, na verdade, separei algumas frases que você disse, incluindo a minha. Os erros não eram apenas degraus para o sucesso, eles eram a base, como se as falhas fossem a resposta. Sim, a cada fracasso você se torna mais forte, inteligente, se adapta, aprende e avança mais rápido. Uma das minhas citações favoritas suas é: o medo não impede coisas ruins, mas impede que coisas incríveis comecem. É verdade, não é? Acho que esse é o erro, deixar o medo do fracasso te paralisar. Tantas pessoas, e eu era uma delas, eu não queria. Eu tinha medo de fracassar ou de dar certo, e isso te assombra. Você acorda às 3 da manhã. Você pensa, minha empresa vai falir ou algo assim. Mas é preciso coragem para seguir em frente. Quando você pensa em como você construiu, como você constrói empresas agora em comparação com como você fazia no passado, o que você faz de diferente quando está começando, Júnior? Ou quando você está... Quero dizer, você sabe, um livro, é uma empresa, um livro é um negócio inteiro por si só. Mas quando você está começando algo assim, qual é a evolução de Kim?
Como você pensa em uma ideia que é muito diferente de como você costumava pensar sobre ideias? Quando comecei, eu achava que sabia tudo, agora sou inteligente o suficiente para saber que não sei nada. É, isso é justo. Não, mas ter o conhecimento de saber que eu não sou a pessoa mais inteligente da sala. E encontrar as pessoas que são especialistas faz toda a diferença para turbinar o seu sucesso, certo? Acho que teria feito muito mais sozinha, sinceramente. Eu quero criar grandes empresas com pessoas que eu realmente amo trabalhar e resolver problemas que eu realmente quero solucionar. Se você faz essas duas coisas, está criando algo que parece mágica. Sim, quando você pensa nos problemas que te empolgam. Isso obviamente significa que há um incentivo financeiro também, porque se é um problema grande o suficiente para ser resolvido. Então, quando você pensa sobre os problemas que quer enfrentar, qual é o seu método ou processo de pensamento para decidir quais problemas são importantes o suficiente, divertidos o suficiente, empolgantes o suficiente? Quando você pensa em uma bebida, por exemplo, um refrigerante, Bem, bebida, eu acho interessante. Então, para mim, ao começar isso, tudo volta ao porquê, ao motivo dos meus parceiros e o motivo deles de tomar chá, crescer com suas famílias e ter aquele momento de conexão. Então, Juni significa só você e eu. Gosto disso, como se só nós duas estivéssemos conectadas. E eu acho que, para mim, esse motivo é realmente importante. É tipo, como a gente consegue viver em um mundo tão absurdamente rápido? Como podemos ter um momento para estar presente e criar conexão? A partir disso, podemos perguntar: qual o tamanho desse mercado a ser transformado? Porque o nosso objetivo é fazer chá de um jeito diferente, então é um chá T20, não é o chá da sua avó. Esse chá funcional é saboroso com cogumelos e ashwagandha? Delicioso. Sim, e é uma categoria enorme, acho que 50 bilhões mais 20 bilhões. Existe uma grande oportunidade de mercado e você precisa ter isso para realmente conseguir ver o quão grande esse tipo de negócio pode se tornar. Mas isso é entre categorias, certo? Invisto em B2B Software como serviço Web3 Beleza, entre outros. Eles precisam estar fundamentados em um propósito no qual eu possa acreditar. Se eu não acredito no que você está fazendo, definitivamente não sou a investidora certa para você. não, e acho que o que aprendi é que há uma história por trás disso. Faz muito sentido, tem uma história e um lado emocional nisso. Ai meu Deus, claro, sim, quando alguém faz uma proposta e eu recebo propostas 20 vezes por dia. Se você contar sua história e eu me identificar, vou querer investir. Preciso validar se é uma grande oportunidade, mas no fim estou apostando em você. Sim, e se esse investidor ou se esse empreendedor tiver uma história que seja convincente o suficiente, sabe, essa história vai carregar ele por toda a dificuldade que vem com construir uma empresa. Estou muito curioso. Vou voltar aos erros em um segundo, porque ainda quero te fazer mais algumas perguntas sobre isso. E quero falar sobre alguns erros que talvez não sejam bons de cometer. Mas considerando os diversos tipos de empresas de bens de consumo, isso faz sentido. Para empresas B2B de SaaS ou para acho que empresas menos atraentes e divertidas. Que história de um empreendedor nesse caso te deixaria animado? Eu acho que inovação, disrupção, fazer as coisas de forma diferente, tirar, sabe, alguém que tem feito do mesmo jeito nos últimos 20 anos. E, obviamente, existe uma oportunidade. Então, eu acho que é realmente focar em qual é o problema que estamos tentando resolver, certo? Seja lealdade, engajamento ou inteligência preditiva para marcas de varejo, isso não importa. Eu realmente quero isso. É um problema que eles querem resolver. Eles têm forte crença, como no empreendedorismo. Sim, tem que ser a empreendedora mesmo. E elas acordam todos os dias tão animadas para resolver esse desafio e esse problema. Então, só para falar sobre, você sabe, todo o tema do livro é erros que me fizeram milionário e você lista 10. Mas, obviamente, há muitas coisas diferentes que não deram certo, mas aprender com essas lições tem sido algo positivo. Quando você pensa nas coisas, até mesmo na sua própria vida, nos seus próprios negócios ou até nas empresas em que você investe, quais são os maiores erros que as pessoas cometem, que não são positivos, basicamente, as coisas das quais você deve se afastar o máximo possível? Quais seriam alguns desses erros que você vê se repetindo, que podem realmente acabar com uma empresa? Eu acho que, quero dizer, esperar para se sentir pronta para qualquer coisa. Acho que todos pensam em criar o site, apresentação e redes sociais perfeitas. Tipo, esqueça a perfeição, apenas haja.
Sabe, uma decisão ruim e rápida é melhor do que uma boa e lenta. Você precisa agir e acho que agora agir rápido é essencial, então tente chegar aos 100. Vejo muitas pessoas talentosas esperando, tentando aperfeiçoar algo. Quando chega ao mercado, é ele que decide se gosta ou não, isso nem importa. Diria que, no geral, todos esperam se sentir prontos, mas isso nunca acontece. Já vi muitos empreendedores exagerarem números e progresso, e acredito que isso destrói a confiança. Eu acho que todo investidor, e eu conheço muitos, inclusive você, basicamente vai dizer a mesma coisa. Mas é uma versão de eu sempre posso trabalhar com a verdade, nós sempre podemos trabalhar com a verdade. Não importa o quão ruim seja a verdade, mas você pode trabalhar com a verdade, e eu acho que isso é algo. Se você sente a síndrome do impostor e tem medo de se comunicar com seus investidores, tem medo de qual vai ser a reação. Quando você não está atingindo seus marcos, a verdade vai te libertar, e a verdade vai te ajudar a descobrir como superar isso, porque eles estão no mesmo time que você. Sim, eles querem seu sucesso. Ai, meu Deus, recebo mais ligações com Kim. Pode conversar? Isso significa que algo ruim está vindo, mas sou uma ótima investidora porque já passei por isso e entendo que é difícil. Meu trabalho como investidora é te ajudar a ter ótimo retorno. Pergunte aos investidores como podem ajudar. Tentar novamente ou sozinha não vai funcionar. Se você exagerar o que está acontecendo. Sim, eu definitivamente não investiria em você, mas posso dizer isso com você. Me envie um pitch deck. No 5º ano, você prevê crescimento acelerado e muito lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Isso não acontece. Vejo isso sempre. Por favor, pare de me enviar. Sim. Tô no 5º ano, você também. Eu fui incrível. Não, você não fez isso. É engraçado. Se quiser, só quero te fazer algumas perguntas rápidas para encerrar. Mas se você sabe, as pessoas só quiserem tirar uma lição desse livro, a lição mais importante. Você deu algumas ideias diferentes, mas pense em apenas uma. Essa é a única lição que elas podem tirar disso. Qual seria essa lição e por quê? Comece antes de estar pronta. Eu adoro isso. Isso é tão importante. Isso é muito, muito importante quando você pensa no sucesso que você teve. Qual deve ser a motivação ao construir uma empresa? Não o sucesso financeiro, mas o que deve motivar alguém. Eu acho que tudo volta ao seu porquê. Por que você está aqui? Sim, tudo volta ao seu porquê. Por que você está construindo isso? Porque essa é a única coisa que vai te impulsionar a continuar. Construir uma empresa é tão difícil, é tão desafiador e ao mesmo tempo é tão empolgante. É como a emoção de uma montanha russa. Mas se você não souber por que está fazendo isso, você não terá sucesso. Qual é o maior equívoco que as pessoas têm sobre empreendedorismo? Existe a ideia de sucesso imediato, mas isso não acontece de verdade. Não acredite em nada do que vê nas redes sociais, mesmo que esteja vendo agora. Eu entendo. Sabe, acho que as pessoas olham para isso, mas não veem as dificuldades por trás do que realmente está acontecendo na vida real. Sempre digo às pessoas, vocês não têm ideia do que acontece nos bastidores? Se mostrasse isso, as pessoas se sentiriam melhor. Quero escrever sobre erros, pois desejo que as pessoas compartilhem e deem uma nova visão a eles. Vamos falar sobre os erros. Vamos compartilhar isso porque isso vai nos ajudar a aprender com os erros uns dos outros, isso vai nos ajudar a melhorar mais rápido. E eu acho que essa vergonha ligada aos erros, isso precisa mudar. Eu concordo totalmente. Totalmente. Por isso estou feliz que você trouxe esse assunto e estou feliz que você está falando sobre erros. Estou tentando incluir mais isso no meu conteúdo. E alguém me perguntou sobre isso, eu até te falei antes. Nós gravamos algumas coisas que não deram certo. E eu não... Geralmente ignoro isso, mas conversando, alguém me perguntou qual foi meu maior erro. Fui fundo, não citei nomes, não acho isso bom, mas falei de tudo que não deu certo na minha vida. Eles ficaram tipo, caramba, você precisou despejar esse trauma na gente? É terapêutico, Não, mas é. Mas aí eles ficam tipo, isso é uma boa lição. Tem uma lição sobre parceria, tem uma lição sobre oportunidade. Há uma lição em construir algo fora da sua principal competência. Há várias lições, como aceitar e desistir quando algo não dá certo. Tenho um erro. Número 9. Desistir cedo demais. Só quero dizer isso, mas tudo isso é muito pessoal, pois o que é cedo demais... Eu não sei. Depende da pessoa, né? Você criou empresas e uma marca incríveis. Qual foi o maior preço pessoal que você pagou por tudo isso? Se as pessoas não sabem disso, você pagou com tempo? Provavelmente.
Acho que as pessoas não veem a quantidade de noites em claro e madrugadas que eu passo. Perdi momentos com amigos e festas. Quer dizer, se você me conhece e me acompanha há muito tempo, você saberia disso. Eu só trabalhava, esse era o meu foco. Agora eu tenho uma família, então é diferente. Acho que antes eu não tinha, então eu podia fazer isso, mas com certeza perdi algumas coisas porque estava sempre trabalhando. Acho que você disse algo que é muito importante, tipo, houve uma fase da sua vida, quando você está bem com o trabalho, mas aí você tem que entender que chega um ponto em que o trabalho não é tudo também. Sim, e eu acho, e eu falo sobre isso no livro também. E ficar tempo demais, sabe? Você fica tempo demais nos lugares. Eu acho que isso é um desserviço tão grande. Você permanece muito em relacionamentos e situações por conforto. Ou seja lá qual for o motivo de você fazer isso, mas isso tem um preço, e esse preço é o tempo. O tempo. Você poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar compartilhando sua vida com outra pessoa, poderia estar criando outra coisa. Sim, isso é muito poderoso. Acho que todos, ao passar por esses erros, sabem que são erros. E eu acho que normalizar a conversa dá a eles a capacidade de dizer, ok, sabe de uma coisa? Quando chegar a hora de agir, haja e siga em frente, ou mude de direção, ou faça algo diferente, ou termine, ou seja lá o que for. Mas a questão é que eu acho que muitas pessoas acabam indo pelo caminho mais fácil. Eu estou vivendo em um erro e sinto que há algo de errado comigo. Não vou largar o negócio, mudar de área ou terminar o relacionamento, pois isso seria admitir que errei. O livro mostra que há momentos para perseverar e tentar resolver, mas também quando é correto encerrar uma fase da sua vida. Sim, e simplesmente admitir os erros, né? Acho que, concordando com você, as pessoas sentem vergonha, mas se deixarmos isso de lado e tratarmos como parte normal do caminho para o sucesso, como realmente é. Todos erram, então aceite, aprenda e siga em frente. Eu adoro isso. Onde as pessoas podem, quero dizer, o livro estará disponível em todos os lugares onde se vendem livros, então na Amazon e em outros lugares. Onde as pessoas devem te seguir e se conectar com você. Sim, acesse kimperel.com para visitar meu site. Lá temos downloads incríveis e gratuitos sobre mentalidade de milionário. E todos os truques que uso para maximizar meu sucesso, inclusive nas redes sociais. LinkedIn, sou uma grande mulher de negócios, então LinkedIn. É a sua melhor opção. Eu adoro o LinkedIn. Meu Deus, também amo o LinkedIn, mas sim. Sim, eu sou uma pessoa de negócios, né? LinkedIn, Instagram, provavelmente qualquer plataforma de mídia social. Kim Perel, certo? Perfeito. Se pudesse escolher apenas uma coisa de tudo que aprendeu na vida, você só pode passar uma lição para seus filhos. Qual seria essa lição? Não precisa ser de negócios, mas qual seria e por quê? Bondade. Seria simplesmente ser gentil, independentemente das circunstâncias, independentemente de qualquer coisa que esteja acontecendo, apenas ser gentil. Acho que é como a regra de ouro, né? Se você é gentil e acha que você presume o melhor das pessoas, é assim que eu gosto de viver a vida. Acho que a vida vai dar mais certo do que errado. Sim, eu tenho 4 pequenos líderes que estou criando, então se eles crescerem sendo gentis, vou me sentir muito, muito grata.